Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo, tá? Aqui do quadro que eu faço aqui no canal chamado Análise de Carteiras, onde eu analiso aqui a carteira dos membros do meu canal, tá? Eles me mandam o link dessa carteira. Eu faço aqui um vídeo mostrando a carteira deles para vocês, falando um pouquinho aí sobre as escolhas, se eu concordo, não concordo, dou minha opinião sobre a carteira. A ideia aqui é trazer mais informação, tá? Não é que ninguém saia copiando o que eu faço. Beleza? Não é nem essa a ideia. E hoje eu quero trazer aqui uma carteira com um patrimônio aí de mais de R$500 mil, tá? Não que isso vá mudar alguma coisa, lembrando, a estratégia independente do patrimônio ela funciona. E aqui eu só quis trazer essa visão porque para você entender como existem diferentes pessoas em diferentes momentos, em diferentes caminhos aí em termos de patrimônio, mas se você focar na estratégia, tudo dá certo, beleza? Então vamos ver aqui essa carteira, deixa o seu like, se inscreva no canal, caso você queira ter benefícios, incluindo esse daqui, né, de analisar a carteira, você pode virar membro do canal clicando aí no botão Seja Membro, beleza? Bom, hoje a gente vai olhar aqui para a carteira do Fabiano, tá? O Fabiano, então, como eu falei para vocês, né, ele tem um valor aplicado aqui de R$530 mil praticamente, 560 praticamente aqui de saldo bruto, portanto, tem esse ganho de capital. É uma carteira bem focadona na estratégia mesmo. Eu gostei disso daqui, tá? Se você for perceber, aqui a gente tem uma carteira que é basicamente ações e tesouro direto. Tesouro direto que eu chamaria aqui talvez até do caixa dele, beleza? Então perceba como ele está bem frente aqui e bem rente à estratégia que a gente chama da estratégia realmente barciana previdenciária, tá? Isso a gente já percebe pelas escolhas dos ativos. É uma carteira óbvia. É uma carteira que não tem nenhum tipo de inovação. E por que eu considero isso positivo? Porque o óbvio funciona nessa estratégia. É uma carteira que tem 6 ativos. Há pessoas que podem dizer assim, pô, ele tá concentrado, mas eu acho que é interessante, tá? Até lembrando 12 ativos, eu acho que faz sentido você ter na carteira. Pelo tamanho do patrimônio, daria para ele ter até mais, na minha visão, tá? Acho que poderia jogar aí para 8, quiçá 10, tá? Mas aqui ele tem 6 ativos, e 6 ativos de extrema qualidade, bem diversificados. Você percebe o seguinte, que a gente tem aqui uma proporcionalidade um pouquinho maior em Taesa, tá? Mas ele se expõe a outra empresa de energia com aqui TRPL, quase na mesma proporção. Tem o setor financeiro com BBAS e com BB Seguridade, tem exposição a commodities via Klabin e tem mais uma seguradora. Bruno, beleza, as escolhas ativos, você tem algo a falar? Não. A única coisa que eu tenho é uma sugestão, e de novo, ele não precisa fazer isso, é simplesmente uma sugestão. Eu colocaria aqui nessa carteira, dado o tamanho já do patrimônio dele e a possibilidade disso acontecer, uma outra empresa que eu poderia chamar aqui de commodity mais pura. O que é isso? É uma Vale da Vida, ou até mesmo uma Gerdau, ou quiçá uma Petrobras também, a depender aí da sua visão de risco e do seu apetite ao risco. Por que eu falo isso, tá? Porque aqui ele tem uma quantidade de patrimônio hoje que permite ele montar mais uma posição de, vamos dizer assim, no mínimo que R$45 mil ele consegue montar uma nova posição, dado frente, inclusive, ao que ele tem de valor em caixa. Então, eu falo isso para ele ter uma diversificação mais na carteira, mas também para ele aproveitar o momento de empresas de commodities que estão a preços atrativos e depois conseguir um bom dividendo quando for pago, tá? Essa é a única visão que eu teria aqui. Você percebe que quando a gente olha para o yield on cost da carteira dele, é um yield on cost bastante interessante, tirando aqui o fato da Klabin, que lembrando, é uma empresa que está pagando mais ou menos 6 mesmo, tá? Só que você olha tudo acima dos 6, tudo acima dos 8 também. Inclusive Taesa com mais de 10% de yield on cost, pagou um preço muito interessante, tá? 34 e 65. Quando a gente olha para os preços médios das outras empresas, veja, TRPL aproveitou muito bem na casa dos 23, hoje está mais de 27. BBAS, 27, aproveitou muito bem também, apesar de estar mais ou menos aqui no 0 a 0, mas ainda valendo a pena comprar. Tá? Quando a gente olha para BB Seguridade, mesma coisa, aproveitando bem o momento, apesar de hoje estar 32,64, abaixo dos 37 faz muito sentido. Klabin eu teria esperado um pouco para comprar talvez, tá? Eu gosto de olhar aqui para 3,80, 3,90, beleza, de preço teto. E caixa ele também acaba pagando um preço que julgo até de certa forma relevante, apesar de eu preferia ter um pouco mais de margem de segurança, mas aqui claramente ele tem uma valorização mostrando que ele comprou no momento certo. Então não tem muita inovação na carteira, mas eu acho que isso é óbvio. E eu diria para você, se você estiver começando agora, use essa carteira aqui como um espelho, eu diria. Por quê? Porque ele tem só ações óbvias e isso mostra que apesar de, independente do seu patrimônio, né, se é 500 mil, se é 1.000, se é 10 mil, você consegue focar no óbvio. Ele funciona para todo mundo. É isso daqui que o pessoal gosta de encher linguiça. Falando que não, quando você cresce a carteira você tem que ter um monte de outra coisa. Não precisa. Você pode focar no óbvio. O Tesouro de Selic aqui, né?
Acredito que ele esteja colocando aqui o Tesouro Selic como caixa, então ele tem uma posição bastante confortável. Por isso que eu até disse, eu acho que ele pode colocar aqui mais uma ação na carteira sem nenhum tipo de problema, tá? Quando a gente olha para os proventos, vamos ver quanto que essa carteira girou para ele, tá? Lembrando que grande parte do aporte forte dele foi ali no ano de 2023. Até agora, tá? Em 2024 recebeu já 18 mil reais, tá? Eu acredito, tá, que essa carteira aqui pode gerar para ele até o final do ano aí, cara, quase que uns... Eu diria que quase que uns 40 mil reais, talvez um pouquinho mais, tá? Porque a gente ainda tem bastante tempo ainda para novos anúncios, tá? Por exemplo, se a gente for olhar, a gente não teve na carteira dele ainda um anúncio forte de Transição Paulista para esse ano, vai ter só no final do ano. A gente não teve um anúncio forte de Taesa para esse ano, só no final. Banco do Brasil ainda tem bastante anúncio para ser feito. BB Seguridade em agosto é o primeiro, tá? Klabin, a gente ainda teve só um também, agora no resultado. E Caixa também, se eu não me engano, só teve um, tá? Um ou dois, se eu não me engano agora. Ou seja, grande parte dos anúncios que vão vir na carteira dele ainda vão lá para o final, tá? Ou seja, ele tem aqui uma possibilidade de já sair com uma renda passiva muito, muito interessante, beleza? Quando a gente olha para gráficos em geral, tá? Aqui a rentabilidade bugou aqui em outubro, por isso que a rentabilidade está mal calculada, para ser bem sincero, tá? Então essa rentabilidade não é isso, esse acumulado não faz o menor sentido, em outubro aqui houve algum erro, tá? Lá em outubro de 23, não, eu sinceramente não sei o que é, beleza? Talvez alguma venda, alguma coisa do tipo, não sei, mas isso aqui não faz muito sentido. Bom, quando a gente olha para a carteira, como eu falei, bem diversificada, acho que nada a mudar, a não ser adicionar talvez uma commodity mais pura aí, e o caixa num lugar extremamente adequado. Para olhar só para curiosidade nossa aqui, os lançamentos dele, para você ver, ele acabou comprando no dia 23 BBAS, comprou BBAS, vendeu um pouquinho de BBAS, tá? Comprou Taesa, comprou Klabin, comprou... Perceba que Banco do Brasil está bastante aqui na carteira dele, tá? Em termos de aporte. Isso eu venho falando muito na comunidade, né? O quão, cara, atrativo estava comprar o BBAS, né? O quão atrativo tá se expor por conta, inclusive, dos dividendos, tá? No mês 5 eu falei bastante sobre isso. Você pode perceber várias das compras que ele acabou fazendo. E eu acho legal isso daqui. Perceba como ele vai comprando em tranches, tá? Ele vai comprando de pouquinho em pouquinho, com diferença de praticamente 1 dia, 2 dias. Isso é bom, ele pega diferentes níveis de preço, tá? Eu não julgo isso daqui, eu acho que é até interessante, beleza? Mas de resumo da ópera aqui. Uma carteira muito bem construída, nada a criticar, só sugestões a mais. Isso mostra, na verdade, que independente do seu patrimônio, você consegue manter essa estratégia. Então sirva isso daqui como inspiração para você, caso você esteja longe desse patrimônio, ou também sirva aí como aprendizado se você já passou realmente de confirmar que valeu a pena. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aqui o gostei. Isso é muito importante para divulgar. Seja membro se você quiser e participe também do meu desafio, tá? No dia 3, 4 e 5 de junho, às 9 da noite. Tá aqui no comentário fixado na descrição para você se inscrever, tá bom? Tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou.